Pessoal, bom dia. Então, dando continuidade ao módulo dessa nossa disciplina, que na verdade são dois módulos, né, AVA 1 e AVA 2. Para esse módulo eu procurei trazer algo mais prático, né, mais ferramentas e sugestão de atividades para que vocês possam utilizar a construção do Wiki, uma vez que vocês lá no Polo já fizeram um blog, não é isso? Então, eu não ia pedir para vocês fazerem um blog, mas eu vou pedir para que vocês, dentro desse processo de construção de ferramentas tecnológicas, produzam um Wiki. Eu vou falar rapidamente da nossa emenda, né? Basicamente nós temos conceitos básicos de gerenciamento de páginas, criação de blogs, que isso eu vou considerar que vocês já o fizeram, sites, e aí eu vou falar um pouquinho sobre uma ferramenta de construção de web pages, que é o WordPress, fanpages, conceitos de fóruns, chats, e aí eu vou focar essencialmente nos Wikis. Para que a gente possa entender esse gerenciamento de página, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada de Google Analytics, que é uma ferramenta extremamente interessante porque ela permite monitorar basicamente todos os acessos que são realizados no site. Lá no Moodle, vocês trabalham, é possível para que a coordenação saiba quantos acessos cada aluno realizou. Então isso faz parte de um monitoramento. O Moodle ele apresenta uma característica, além de ser um sistema de aprendizagem à distância, ele também tem uma característica bem interessante, porque de certo modo é o que nós chamamos de CMS, que é Content Management System, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Então é interessante que a gente saiba, eu fiz uma postagem, quantos cliques eu tive nessa postagem, de onde é que está vindo esses cliques, quem são as pessoas que mais clicam, qual é o sistema operacional que elas estão utilizando. Então todas essas características são extremamente importantes para que a gente saiba para que a gente possa ter um direcionamento de como é que isso está sendo colocado dentro do ambiente da internet. Então eu não consigo gerenciar o que eu não consigo medir, como já dizia o Peter Drucker. Então essa ferramenta é extremamente simples, é de graça. Para fazer, você só precisa de uma conta no Google. Como é que funciona? Você vai acessar googleanalytics.com. Aqui você vai criar uma conta. Isso aqui vocês não precisam fazer lá, tá? É um título de curiosidade para que vocês consigam perceber como é que o Google consegue gerenciar todos esses acessos da internet, quais são as páginas que são mais acessadas, então é por conta dessa ferramenta aqui. Então você cria uma conta, ele vai aparecer aqui usuário e senha, você vai colocar seu e-mail normal. Aqui ele pede para que você crie uma nova conta e com essa nova versão ele tem duas opções. Você pode monitorar tanto o website, como você pode monitorar um aplicativo. Sei lá, eu criei um aplicativo e esse aplicativo eu vou monitorar, vou fazer quantos acessos eles foram, quantos acessos ele teve. Então isso aqui é de extrema importância para medir basicamente a audiência. E como a gente bem sabe, o que mensura a repercussão de um blog, como é que esses blogs ganham dinheiro é por conta da audiência. Se eu perguntar a vocês, o que é mais barato? É anunciar na Globo ou anunciar na Meio Norte? Qual é o mais caro, na verdade? Por que a Globo é mais caro? A audiência da Globo é muito maior. O que é mais caro? Anunciar, fazer um anúncio no UOL ou no 180 graus? No UOL. Com certeza no UOL. O que diz isso? É a audiência. Então, quanto maior for a audiência, obviamente que maior serão os custos desprendidos para que eu possa fazer anúncio daquilo lá. Como é que eu consigo mensurar? Essa ferramenta eu consigo mensurar. E ela é muito simples. Você clica aqui, coloca qual é a URL, qual é o endereço do seu site, preenche esses dados aqui bonitinho, clicou, salvou, pronto. Aí ele vai te dar, obter um ID de acompanhamento. O que é esse ID? ID é como se fosse o CPF do teu site. E aí, o próximo passo é você concordar com a maior mentira da internet, né? Lia os termos de uso. Só que a gente sabe que é uma das maiores mentiras porque ninguém lê aquilo ali, né? Mas aí você confirma e pronto. Depois que você confirmar, nós temos aqui esse ID. Esse ID, como eu disse, seria o CPF atrelado ao seu site. Então o Google vai saber que o seu site está sendo colocado lá por conta disso aqui. E aí ele dá esse códigozinho aqui. Esse é o código de acompanhamento. Copie o código dentro da sua página que você deseja acompanhar. Esse códigozinho aqui simplesinho é justamente o que ele vai acompanhar. Então como é que funciona isso? Toda vez que uma pessoa acessa o site, dentro desse código obviamente tem esse ID. Então o Google, quando ele vai indexar aquele conteúdo, ele sabe, opa, está vindo uma requisição daquele site. E a partir daquela requisição ele consegue fazer as contabilizações. Tá, Pedro, mas onde é que eu coloco essa requisição? Você vai colocar, aqui é o código da tua página, você pode abrir com o editor, pode ser qualquer editor. E aí você vai colar as informações aqui. Pronto, salvou, a partir daquele momento a sua página já está sendo monitorada pelo Google e você tem relatórios diários
de inúmeros relatórios para fazer acompanhamento do seu site. Então, é uma ferramenta muito bacana, de graça, e que para quem vai trabalhar com blog, para quem quer trabalhar com site, é muito importante para saber a audiência. Se nós tivéssemos mais disciplinas práticas, a gente ia criar mecanismos para fazer com que os nossos alunos tivessem mais audiência no site. Que aí seria uma outra roupagem que a gente ia trazer para vocês, que seria trabalhar com o conceito de SEO, que é Search Engine Optimization, que é como otimizar os motores de busca, porque a gente sabe que o Google, quem está melhor posicionado no Google, obviamente, ele vai ter uma repercussão muito melhor. Então, se você colocar bancos, o primeiro banco que vai aparecer lá, qual é? O Itaú. Não por engano, né? Porque o Itaú agora está se comportando como o quê? O banco digital. Então o Itaú está se colocando realmente, desenvolvendo uma estrutura para que ele possa trabalhar com toda essa arcabouço do mundo digital. E obviamente, quanto mais digital, ele precisa reforçar a sua presença dentro desse ambiente. Trouxe para você um glossário que esse aqui é como é que funciona o Google. Então você tem aqui a quantidade de acesso que vocês tiveram ao Google. Hã? Isso é o AdSense, não é? Não, deve ser. Mas eu printei. Esse aí, desculpa, é o AdSense. Que aqui você coloca aqui, porque dá meta, acho que eu printei o errado. E aí você consegue mensurar a questão das propagandas, como é que vai ser direcionado para o seu site. Porque o que as pessoas ganham com a internet? Você tem um blog aqui em Teresina, ou um blog em qualquer lugar, como é que ele vai mensurar isso? Acho que eu até comentei com vocês nos últimos encontros que aqui em Teresina nós temos um terceiro site da UD do Brasil. É o Zig, né? É o Zig da UD do meu amigo André. E o que é que ele ganha lá? Eu quero baixar o Counter-Strike. Ele não ganha nada da empresa que desenvolveu o Counter-Strike, mas as pessoas vão baixar lá e lá tem uma propaganda. E aí, obviamente, aquela propaganda que vai ser visualizada lá, ele vai receber alguns centavos. De centavo a centavo, ao final de um mês ele vai ter um valor bem razoável por conta de quê? Por conta da audiência que o site dele oferece. Então, dentro desse nosso índice, a gente tem algumas definições. O que são esses biscoitos, né? Os cookies, o que é página, exibição de páginas, visitas, visitantes únicos, novos visitantes, visitantes retornando. Aqui nós temos a caracterização dessas visitas, a categorização do conteúdo e as métricas de conversão, que eu não vou entrar com muita profundidade nisso, até porque é mais voltado para o monitoramento de métricas de redes sociais e de fanpage, webpages, que não é o nosso caso. Na verdade, eu queria trazer para vocês só mais esse overview de como é que é gerenciar conteúdos de um site. Esse analista precisa da localização. Da localização. Quantas pessoas acessaram de... A plataforma que utilizou. O bacana agora, lá com analistas, é que, por exemplo, você fez uma promoção. Lançou uma promoção, colocou essa promoção no Facebook. E aí você pode monitorar quantas pessoas estão online naquele exato momento. Então, esse está me gerando, está vindo de onde esses acessos? E aí você consegue ter essa visão bem interessante. Então, cookies são o quê? É um pequeno pacote de dados enviado para o website, para o navegador do usuário quando ele visita o site. Em outras palavras, esse negocinho aqui que faz quando você digita lá no teu Chrome, no teu Firefox, passagens Fortaleza Teresina, ou Teresina Fortaleza. Aí quando você entra no Facebook, aí tem lá, promoção, passagem Fortaleza. É bruxaria? Não. Na verdade, isso aqui é apenas esse arquivo que ele grava todas as suas transações no seu computador e a partir daí ele começa a direcionar as propagandas que vão sendo geradas lá. Então, por que o Google sabe, por que o Facebook sabe do que a gente está procurando? Justamente por conta desse arquivo que fica armazenado lá dentro do meu computador. E Pedro, eu quero navegar, mas eu não quero que o Facebook, ou que o Google, ou que outras empresas peguem esses meus arquivos. É possível? Sim. Dentro do seu navegador, se você pressionar Ctrl+Shift+N, ele vai entrar no modo de navegação segura. Então, tudo que você digitar não vai ser armazenado dentro do seu cookie. E esse Ctrl+Shift+N, por exemplo, você está numa rede corporativa. Tem como o administrador da rede saber quais são os sites que você está acessando. Se você colocar Ctrl+Shift+N, ele não vai saber quais são os sites que você está acessando. Muito embora ele pode bloquear alguns sites lá, por exemplo. Algumas empresas bloqueiam YouTube e Facebook durante o horário expediente. Se você fizer isso, obviamente que você não vai conseguir acessar uma vez que está bloqueado. Mas os outros sites que você conseguir acessar, ele não vai dar as informações de quais são os sites. Então ele tem dois tipos de cookies. Inserção transitórias, exige apenas quando o visitante está interagindo com o site, serve apenas para rastrear a visita.
Após o término da sessão, ele desaparece. E tem os cookies permanentes, que eles permanecem no browser após o fim da sessão. São esses caras aqui que vão pegando todas as suas informações e dizendo quais são os sites que você mais acessa, quais são as suas preferências. Se você colocar lá no Google, no seu profile, você vai ver quais foram as buscas que você realizaram no Google. Se você colocar google.com/history, e aí o Google vai te mostrar todas as pesquisas que você já fizeram no Google quando você está colocado, até aquelas que você não queria que ninguém soubesse, né? Então, tanto fica armazenado lá por conta desses biscoitinhos aí que são encapsulados pela nossa querida tecnologia. Página muito simples. É uma unidade analítica definida de conteúdo. Então vamos lá, eu vou criar uma página sobre ensino à distância. Então essa página, obviamente, que eu vou ter conteúdo relacionado a ele. E aí essa exibição dessa página tem a quantidade de vezes em que uma página foi vista. Dentro da internet, quando a gente vai criar um site, a grande preocupação, na verdade, é que eu tenha audiência. E para gerar essa audiência, eu preciso de quê? De conteúdo que seja interessante. Na verdade, o que vai dar um drive, vai dar um direcionamento para todas essas páginas da internet, é justamente esse conteúdo. Então, existem páginas com conteúdo muito específico. E existe agora também um ambiente que essas páginas, essa exibição das páginas não são divulgadas a nós, meros mortais, que é a famosa Deep Web. Inclusive foi tema do Fantástico recentemente, que nós estamos navegando na internet. Essa internet que a gente está navegando é apenas a ponta do iceberg. Por baixo desse iceberg, a gente tem uma infinidade de coisas, desde contratar alguém para matar outra pessoa, a compra de droga. Então é um mundo em que, na verdade, isso não consegue, a polícia não consegue, nem o FBI, nem a Polícia Federal não consegue pegar isso. Por quê? Eu vou comprar droga, e eu pago essa droga, obviamente, mas eles não conseguem rastrear porque eu compro com a moeda digital, que são os famosos bitcoins. Eu compro esses bitcoins e ele não consegue me rastrear, diferente do cartão de crédito. E como vocês sabem, se eu fizer uma compra no cartão de crédito, esse vai ser debitado. E eu vou saber de onde foi que foi pago, quem foi o número do meu cartão de crédito. Se eu for realizar um rastreamento, tem como fazer, já com os bitcoins não. Então é por isso que essa Deep Web é muito perigosa e tem realmente um mercado paralelo de prostituição, de drogas, enfim. O que vocês imaginarem de ruim, tem lá. As visitas. O que é uma visita a um site? Visita a um site é o quê? É uma interação com o site através do browser, que consiste na exibição de uma ou mais páginas. Então, toda vez que você acessa um site, você está fazendo a ele uma visita. E essa visita, obviamente, que ela é contada. A sessão é iniciada quando a primeira página é acessada. Geralmente é finalizada quando o visitante sai do site, fecha o browser. O servidor encerra a sessão após 30 minutos de atividade. Se você acessou um site, deixou lá, foi trabalhando outra coisa, depois de 31 minutos, ele vai entender que você já saiu do site. Então ele começa a contar a questão de inatividade. E aqui entra uma outra meta, que é a taxa de rejeição. Se você colocou uma página e você tem um alto índice de taxa de rejeição, o que é isso? As pessoas acessaram, passaram menos de 10 segundos e saíram. Significa o quê? Que seu conteúdo não é relevante para o que na verdade ele estava procurando. Então você tem que rever como é que esse conteúdo está sendo direcionado lá também. Visitantes únicos, vamos lá. Eu acesso um determinado site de notícias, ou um portal sobre EAD. Se eu acessar 10 vezes ao dia, eu sou um visitante único? Não, eu contou 10 acessos. Então eu tenho uma diferença de visitantes únicos e de visitantes recorrentes. O que eu quero analisar? Vai depender do contexto, né? Se for pessoas, sei lá, alunos, obviamente que vão ter alta quantidade de visitas recorrentes, porque ao longo do dia eles vão fazendo várias visitas. A quantidade de visitantes únicos tende a ser a mesma. Então, algumas caracterizações das visitas. Isso aqui vocês certamente já viram, mas talvez não conheçam por esse nome, um negócio chamado de landing page. Você colocou lá no Google, máquina fotográfica. Quando você coloca máquina fotográfica, vão aparecer na lateral direita alguns anúncios, certo? Quando você clica nesse anúncio, o seu clique vai levar para uma página. O nome dessa página é landing page, página de repouso. E aí o que acontece? Muitas empresas, às vezes a gente vai criar um anúncio e não percebe o quê? Que o conteúdo está sendo direcionado para o que eu estou colocando. Por exemplo, eu coloco lá no Google, promoção de geladeira. Aí aparece um anúncio do Submarino. Quando eu clico no anúncio do Submarino, quando eu vou lá para o site Submarino, não tem uma geladeira, tem uma TV. O que vai acontecer? Eu vou sair
E o que foi que o Submarino, o que é que o Submarino está tendo? Prejuízo. Porque por cada clique que eu realizo lá, eu estou pagando o Google. Então esse clique não está sendo efetivo. Então tem que ter muito cuidado no que diz respeito a essa landing page. Tempo do site é a diferença entre a primeira e a única interação feitas durante o site em uma visita. Eu consigo mensurar quanto tempo as pessoas ficaram dentro da minha página. Nós fizemos um artigo, eu e a professora Tamires, que era justamente isso. Era medir qual o tempo de permanência em que os usuários ficavam nos portais em Teresina. Então eu usei uma ferramenta para mensurar isso chamada de Alexa. Então eu queria analisar se as variáveis que tinha lá no site, por exemplo, ele tinha chat, ele tinha compartilhamento, ele tinha a opção de colocar comentários. Quanto mais recursos ele tiver, se estava atrelado ao tempo de permanência no site. A gente estava analisando portais de notícias. E a gente percebeu que naquele momento não interessava nada desses gadgets tecnológicos. Até porque o site que mais teve um tempo de permanência maior foi um portal de notícias aqui em Teresina, que ele tem uma parte de pornografia. Ou de sensualidade, como eles colocam lá, mas na verdade ali é pornografia mesmo. E aí, por conta disso, o tempo de permanência dele era muito maior. E a gente pontuou esse artigo, ele foi publicado na Semana de Comunicação do Seu-Útil. Teve horário também? A gente analisou também os horários. Acho que seria até interessante para colocar isso como dica de leitura para vocês fossem colocar lá para os alunos, nos polos. Eu já li alguma coisa que esses portais de notícias são mais acessados nesse período de 7 às 2 da tarde devido ao funcionalismo público. Não sei se vocês... Não, na verdade, os grandes picos são no início do dia, no início do expediente, as pessoas chegam no trabalho, vão ler as notícias, meio-dia e ao final do dia. Esses são os picos nesses intervalos. Na média, são os valores realmente que ficam bem maiores. Vamos lá. Fontes de tráfego. Eu tenho aqui uma definição, que é a forma pelo qual o site foi acessado. Cada visita possui uma fonte diferente. Por exemplo, tráfego direto, a visita por meio de um link direto. Eu mandei um link para vocês. Você clicou nesse link, esse é um tráfego direto. Sites de referência, são quando os sites são linkados, né? Para ler mais, clique aqui. Aí você está dentro desse site, clicou, e lá no Analytics ele diz de onde é que está vindo. De onde é que está vindo a origem dos teus acessos. Mecanismo de pesquisa, se foi busca orgânica, tem aquela busca não paga, você pode aparecer no Google de graça, pode, mas para isso vocês vão ter que definir estratégias para ficar melhor posicionado no Google. Ah, professor, eu não quero que o meu conteúdo apareça no Google. Eu quero um site, mas eu não quero que a pessoa digitar alguma coisa nesse site não apareça no Google. É possível? Sim. É só você colocar não robots lá no topo do teu site, lá naquele código que eu mostrei para vocês. Se você digitar lá embaixo não robots, lá em cima no cabeçalho, aí ele não vai ser indexado pelo Google. Obviamente que eu sei que o Google indexa esse conteúdo, ele não vai exibir para a gente. Aqui são alguns indicadores, né, de como é que esse site está sendo contabilizado. Taxa de saída na página, quantidade de visitas que deixaram o site a partir da página. Aí está montando aqui como é o cálculo. Eu já mandei esses slides para Tamires e para a Grazi, certamente ela deve mandar depois para vocês. E aqui, na verdade, que eu queria me deter um pouco mais era justamente sobre isso. Como vocês já criaram um blog, eu vou falar rapidamente, vocês não usaram WordPress, usaram? WordPress? Eu vi que algumas pessoas usaram o Blogspot, né? Bem, eu pensei que todo mundo tinha usado o Blogspot, mas eu vou falar rapidamente do WordPress, que é o meu queridinho. Quando eu falo em páginas de conteúdo de site, o WordPress, na verdade, ele é, na minha opinião, bem mais sofisticado, porque ele tem inúmeros plugins. Não sei se eu comentei com vocês, a gente estava organizando um evento do professor Gustavo. E a gente criou um site que a gente precisava que as pessoas fizessem as inscrições, mandassem os arquivos e tivessem um feedback das publicações dele. A gente criou esse site sem programar uma linha de código, só usando as ferramentas que o WordPress oferece. Então é muito bacana, porque a gente não é programador, mas a gente consegue realmente ter um gerenciamento desse site muito bacana. Então eu printei aqui algumas telas, que esse é o dashboard do WordPress. Só que tem acesso a essa página aqui, é o administrador do site. E lá dentro desse administrador do site, ele pode fazer novas postagens, ele pode adicionar novas mídias,
ele pode criar páginas, ele pode gerenciar o conteúdo, os conteúdos não, os comentários, desculpa, ele pode mudar a aparência do site. E aqui, os plugins. Pessoal, existe uma infinidade de plugins, plugins praticamente para tudo. Eu quero criar um site de venda na internet, tem plugin para isso. Obviamente que alguns plugins são pagos, outros plugins são 0800. Mas a maioria deles vocês conseguem utilizar para... eu quero um plugin que... eu quero que no meu blog, todas as postagens do Facebook apareçam no meu blog. Você tem um plugin lá que você só coloca o URL da tua fanpage e ele já traz essas informações. Eu quero um plugin para que as pessoas vejam quantas pessoas estão no site naquele momento. E aí ele já te dá uma série de outras plugins para que isso possa ser colocado. Aqui eu tenho um post, eu coloco aqui o título da postagem, ele já gera a URL, você vai colocando aqui todo o conteúdo, depois eu mando publicar, pronto, já está lá. E aqui outra coisa bem interessante é que eu consigo definir acesso. Por exemplo, tem uma pessoa que só escreve, ela vai escrever, ela não consegue publicar, ela salva, mas vai precisar de um revisor. Aí só esse revisor tem a autoridade para criar e lançar e publicar esse conteúdo na internet. Como é que eu defino isso? Aqui eu tenho os usuários, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui os users. E aí eu vou dar para cada usuário um tipo de papel. Então, o papel do Pedro, ele vai ser só o autor, então ele não vai poder colocar esse conteúdo lá. A Maria vai ser administradora, então ela vai ter acesso a tudo isso aqui. Então é muito interessante a gente poder trabalhar com essas ferramentas dentro para quem vai trabalhar com gerenciamento de conteúdo, porque é muito fácil de utilizar. Esse aqui que eu printei está em inglês, mas já tem versões em português, então é muito tranquila a utilização dessa ferramenta. E aí, eu acho que a minha sugestão para que vocês desenvolvam lá, uma vez que a nossa disciplina é uma disciplina extremamente prática, é a criação da wiki. Todo mundo conhece o conceito de wiki, né? O que é uma wiki? Wiki significa rato, é um repositório de conhecimento, onde vocês possam colocar lá várias informações de determinados temas. E aí a ferramenta que eu sugiro que vocês utilizem lá com os alunos de vocês é a Wikia, que é de graça e é em português. Então, o que essa Wikia faz? Ela faz Wix. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da wiki de algumas pessoas que, assim como eu, são fãs do Simpsons, e as pessoas criaram uma wiki falando sobre os Simpsons. Então lá ele tem falando sobre os episódios, falando dos empregos do Homer, que eu pensei que ele só trabalhava lá na empresa com o Silvio Bandes, não, mas ele já foi acrobata, agricultor, alpinista, animador de torcida, enfim. E aí eles vão linkando lá, eles colocam aqui um link, ou quando você clica, tem um vídeo no YouTube falando daquele episódio. Então é um ambiente, um repositório de conhecimento sobre o Simpsons.